Nessa aula a gente vai falar sobre foco e concentração. Como ter foco e manter a concentração nos seus estudos? A queixa da maioria das pessoas que querem prestar concurso público é sobre a dificuldade imensa que elas têm de se concentrar. Muitas acabam até se achando até mesmo incapazes de iniciar os estudos pela sua falta de foco. Outras já até se convenceram de que estudar não é para elas e acreditam que seu cérebro seja lento. Só que o que elas não sabem é que existe uma explicação para essa falta de concentração. Tem um especialista na área de neurologia, o Dr. Ivan Hideo Okamoto. Ele é coordenador do Instituto da Memória, na Unifesp. E ele explica que não é que o nosso cérebro seja lento. Ele nos diz o seguinte: somos mais rápidos para pensar do que para ler. Por isso, temos dificuldade para focar em um livro, por exemplo. A nossa mente busca preencher o espaço vazio com outras informações. E é assim que acontece, né, gente? Você começa até bem ali a sua leitura. E aí, de repente, você chegou no final da página e se alguém te pedir para você explicar o que você acabou de ler, você simplesmente não consegue. Aliás, você nem sabe o que você estava lendo, né? A leitura, ela aconteceu ali no automático. Só que a sua mente estava em outro lugar, pensando em inúmeras outras coisas que você precisa fazer durante o seu dia, pensando nos problemas, ou até pensando em qualquer outra coisa à toa mesmo. Por quê? A nossa mente, ela busca preencher o espaço vazio com outras informações que não tem nada a ver com o que você está estudando. Alguém já teve essa experiência? Para a gente falar sobre foco e concentração, a gente precisa primeiro entender os seus conceitos. Concentração é o esforço mental que fazemos para direcionar e manter toda a nossa atenção em algo. E manter a concentração nos estudos é uma arte que pouquíssimas pessoas dominam, né? E é exatamente esse fato que faz com que a maioria desista dos seus estudos ou sequer comece. Agora, falando sobre o foco, vamos tentar entender fazendo uma analogia aqui com a fotografia. Na fotografia, o foco é o ponto mais nítido da imagem, é onde a lente se concentra e dá ênfase a um objeto, a uma pessoa que seja. Quando o fotógrafo foca em um ponto, o resto da imagem ela fica desfocada, não é mesmo? Foco é a visão de um objetivo bem definido. É você empenhar esforços em manter o seu objetivo no foco e todas as demais coisas no segundo plano, ou seja, desfocadas. E isso é uma questão de escolha. Steve Jobs nos ensina que foco é dizer não. Ele nos diz assim: algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para as coisas que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Você percebe então que ter foco e concentração é uma questão de decisão? É você quem escolhe onde vai estar seu foco, a sua atenção e o que pode ser deixado para depois. Existe um entendimento da neurociência que valida isso aqui que eu estou dizendo para você. Ter foco e concentração trata-se de um processo de escolha do que é importante e do que não é. Foco e concentração dizem muito mais respeito às nossas escolhas do que de uma incapacidade da nossa parte. Por exemplo, vamos supor que você esteja numa festa com um som muito alto, pessoas cantando ao seu redor, e aí chega uma pessoa super importante. Ela se aproxima de você e fala com você. O que é que você faz? Você volta sua total atenção a ela, foca nela, deixando todo aquele resto desfocado, né? E se concentra no que ela tem a dizer, não é assim? E aí, o que acontece é que você acaba entendendo tudo que ela está falando, independente do barulho que está acontecendo ao seu redor. Não é assim? Então você percebe que foco e concentração é algo muito mais simples do que a gente imagina? É fato que para que você consiga ter resultados nos seus estudos, nada pode tirar o seu foco e atrapalhar a sua concentração. Quando você não consegue se concentrar no que você está estudando, na verdade, você só está ali perdendo seu tempo. E, gente, eu não sei você, mas o meu tempo é muito precioso. Quando eu comecei a estudar para a prova da PM, eu não tinha muito tempo livre. Eu já era casada, tinha meus afazeres de casa, trabalhava vendendo roupas, então o meu tempo, ele era escasso. E para que esse estudo meu rendesse e fosse efetivamente produtivo, eu precisava aproveitar intensamente aquele pouco espaço de tempo que eu tinha. E para que isso fosse possível, eu tive que treinar muito meu cérebro para ter foco
foco e concentração e voltar a minha atenção exclusivamente para os meus estudos. Quando você se concentra no que você está estudando, você de fato aprende. E felizmente o nosso cérebro ele se adapta facilmente ao que aprendemos. E é muito mais do que possível treinar a sua capacidade de foco e concentração. Por isso eu desenvolvi essa aula para te ensinar algumas estratégias que vão te ajudar a manter o seu foco e a sua concentração nos seus estudos. A concentração, ela precisa ser exercitada. Mas antes de te passar essas estratégias que eu utilizei, eu quero que você entenda que apesar de ter que passar por um processo de escolha, a nossa concentração, ela nunca é contínua. A nossa mente, ela está o tempo todo alternando entre foco e distrações. E isso é normal. Os nossos neurônios, eles se alternam entre esses dois modos, o de atenção, que permite você processar o que você está ouvindo eu te falar, e o de desatenção. É por causa disso que você está ali sentado para estudar e de repente você se vê dando uma olhadinha no Instagram, no WhatsApp. Nem sempre é fácil manter a sua mente concentrada, não é mesmo? Isso acontece porque nós estamos cercados por diversos estímulos que faz com que o nosso foco seja facilmente desviado. E esses estímulos, eles são tanto externos como internos também. Muitas vezes os nossos próprios pensamentos nos distraem. Então, você precisa utilizar as estratégias que eu vou te ensinar, porque são elas que vão contribuir para que você consiga ter concentração na hora dos seus estudos e realmente aprenda. Primeiro de tudo, eu quero que você entenda que você vai precisar de um planejamento. Toda execução de sucesso começa com um planejamento adequado. Planejar é você elaborar planos, é organizar um roteiro. O seu tempo de estudo precisa de um roteiro. Qualquer coisa na nossa vida para ser concretizada com sucesso, primeiramente ela precisa ser planejada. É como o exemplo de uma casa ou um prédio. Para que uma casa ou um prédio sejam construídos, primeiro eles precisam ser planejados pelos engenheiros, arquitetos, aí é feito um orçamento, maquetes, enfim, ninguém consegue construir uma casa ou um prédio sem se organizar e sem se planejar com antecedência. Só que planejar não é só organizar, é executar também. O planejamento nada mais é do que a criação de um plano de ação. É criar o caminho que vai te levar até o seu objetivo. Então agora, pega papel e caneta aí na mão, que eu vou te passar 7 estratégias para você colocar esse plano em ação e conseguir manter o seu foco e concentração na hora dos seus estudos.